Olá, futuros nomeados e nomeadas! A gente sabe que a jornada até a aprovação tem um monte de desafios, né? E um dos maiores, com certeza, é a prova de português. Mas olha, hoje a gente vai transformar essa barreira num verdadeiro trampolim para sua nomeação. Bora lá? Vamos desvendar juntos as estratégias que realmente funcionam para gabaritar essa matéria? Para muita gente, a prova de língua portuguesa é o famoso calcanhar de Aquiles. São textos complexos, um vocabulário que parece de outro mundo, umas estruturas de frase que são um verdadeiro quebra-cabeça. E olha, essa sensação é super comum. Mas a verdade é que as bancas usam padrões que, quando a gente entende, tudo fica bem mais claro. Quer ver só uns exemplos do que pode cair? Dá uma olhada nessas palavras. Criptoassalto, hipergamia, ecocídio. Que loucura, né? Parece que saíram de outro planeta. Esse é o primeiro impacto que a prova causa, o vocabulário. As bancas fazem isso de propósito, não só para testar o que a gente sabe, mas a nossa capacidade de deduzir pelo contexto. É um teste para ver como a gente lida com o inesperado. E não para por aí, não é só o vocabulário. As frases podem ser gigantes e cheias de referências, misturando um papo super erudito com uma coisa bem do dia a dia. Aqui, a banca não quer só saber se a gente conhece as palavras, mas se a gente consegue pescar a ironia, a ideia principal por trás de tudo isso. E para fechar com chave de ouro, essa pérola aí de uma carta do Fernando Sabino para Clarice Lispector. Se eu fosse capaz como você, é uma estrutura condicional, tem comparação, tudo misturado. É exatamente aqui que muito candidato bom se perde. Mas calma, tem método para decifrar isso tudo e a gente vai começar agora. Bom, nossa primeira estratégia é focar nos conectivos. Pensa neles como se fossem o GPS de um texto, sabe? São palavrinhas como porquê, entretanto, enquanto, portanto. Elas mostram para onde o raciocínio do autor está indo. E pode acreditar, elas são a chave para resolver umas 90% das questões de interpretação. Vamos fazer um teste rápido com uma questão que caiu de verdade em concurso. Lê com atenção. Essa afirmação sobre a locução visto que, tá certo ou tá errada? Pensa um pouquinho aí. Para a gente responder isso, a gente precisa dar uma olhada no texto original. Vamos olhar bem de perto o trecho da prova. A frase diz que a abordagem passa pela concorrência e logo depois vem o tal do visto que. O segredo todo aqui se resume a uma única coisa: saber o que essa expressão quer dizer. E tá aí a chave do mistério. Visto que é uma locução conjuntiva causal. Ou seja, ela tá ali para introduzir uma causa, um motivo, uma explicação. É a mesma coisa que porque ou já que. E aqui vai uma dica prática. Na hora da prova, tenta trocar mentalmente por porquê. Se a frase continuar fazendo sentido, pronto, a charada está resolvida. Portanto, a resposta é correto. O visto que está ali justamente para explicar o motivo, a causa, de a concorrência ser tão importante. Viram só? Entender o papel de um único conectivo resolveu a questão inteira. É um tipo de estudo com retorno altíssimo. Beleza, conectivos já estão no papo. Agora vamos para o próximo nível. Como é que a gente desmonta aquelas frases gigantescas? A estratégia aqui é parar de olhar para a frase como um monstro de 7 cabeças e começar a ver como um Lego, um conjunto de bloquinhos de montar. O segredo é exatamente esse. Não se assustar com o tamanho da frase. A gente precisa achar a oração principal, que é a ideia central, e depois ir identificando o que cada pedacinho extra que foi ligado a ela está fazendo ali. Cada parte tem um trabalho específico na frase. Olha só como na prática é mais simples. A oração principal é quero. Mas quem quer, quer alguma coisa, certo? O quê? Que você estude. Então essa segunda parte da frase está funcionando como o objeto direto do verbo querer. É mais simples do que o nome sugere. E agora vem uma dica de ouro, um verdadeiro macete de prova. Se der para trocar uma oração inteira pela palavra isto, bingo, a gente achou uma oração subordinada substantiva. Quero que você estude, vira quero isto. A função dela fica na cara. E essa mesma lógica se aplica para várias outras funções, sabia? A oração pode funcionar como sujeito da frase, isto é necessário, ou como um objeto indireto. Já ali no último exemplo, ela funciona como um advérbio, respondendo à pergunta quando. Entender essas funções é a chave para montar o quebra-cabeça da frase. E chegamos ao nosso terceiro e último grande desafio. Aquelas palavras que fazem a gente parar tudo e pensar, meu Deus, o que é isso? É normal bater aquele frio na espinha, mas a verdade é que as bancas não esperam que a gente seja um dicionário ambulante, não. Olha só essa lista, gente. Foi tirada de textos reais de jornais. TikTokização, Nepo Baby, criptoassalto. A língua é viva, né? Palavras novas surgem todo dia.
E as provas sabem disso e querem testar a nossa capacidade de dedução. E se alguém aí se sentiu meio perdido com a lista anterior, não se preocupa. Esse é um trecho de um dos textos de referência, onde o próprio autor confessa que boiou em algumas palavras. Isso só mostra que ninguém é obrigado a saber tudo e tá tudo bem. Então, o ponto crucial é este. A chave não é decorar, é deduzir. Pensa na palavra ecocídio. Eco lembra o quê? Ecologia, meio ambiente. Sídio lembra homicídio, suicídio, matar. Pronto, ecocídio é a destruição do meio ambiente. O mesmo vale para criptoassalto. Cripto vem de moedas digitais e assalto é roubo. Logo, é um roubo de criptomoedas. Não precisou de dicionário, percebe? É essa habilidade de raciocínio que a prova exige. Muito bem, passamos pelos 3 maiores desafios do português em concursos. Agora vamos juntar tudo isso num plano de ação bem claro, a sua rota direta para a nomeação. Este é o plano de ataque em 3 passos. Primeiro, se tornar mestre dos conectivos. Eles são um mapa do texto. Segundo, desmontar as frases complexas em pedaços menores e entender o que cada bloquinho faz. E terceiro, quando achar uma palavra esquisita, nada de pânico. É investigar o contexto e a estrutura dela. Com essas 3 ferramentas, a confiança e o desempenho, vão lá para cima. Se essas 3 estratégias ajudaram a clarear o caminho, saiba que a gente tem muito mais para desvendar por aqui. A aprovação está cada vez mais perto. Por isso, já sabe, né? Inscreva-se aqui no canal Serei Nomeado, deixa aí nos comentários qual conectivo ou qual tipo de frase mais te dá dor de cabeça. Quem sabe não vira a nossa próxima análise. E claro, explore nossos outros conteúdos para acelerar a tão sonhada nomeação. A gente se vê na próxima.